Jeffrey Riddick estava tentando começar sua carreira em Hollywood quando escreveu um roteiro para Arquivo X. Porém, no meio do processo criativo ele percebeu o seu potencial, então foi atrás de pessoas interessadas em produzir aquele roteiro como um longa-metragem. Foi então que a New Line Cinema entrou na parada para produzir o filme. Então o roteiro é reescrito pelo Riddick com a ajuda de Glenn Morgan e do também estreante James Wong, que assina a direção do filme. E foi assim que surgiu uma das franquias mais famosas do cinema, Premonição, ou no título original Final Destination, O Destino Final. E hoje daremos início a essa franquia, falando claro sobre o primeiro filme. Mas antes, não esqueçam de deixar o like se gostarem desse tipo de conteúdo, que assim eu trago muito mais de outras franquias e de outras coisas aí da cultura pop, né? Também comentem dicas, sugestões do que vocês querem ver aqui. Simbora então falar um pouco sobre a história, curiosidades e a minha opinião sobre Premonição. Premonição. Em 2000, Alex Browning e seus colegas embarcam no voo 180 para uma viagem de estudos na França. Antes de embarcar, ele começa a sentir uma sensação um pouco estranha. Muitas coisas vão acontecendo, desde seu pai dizendo que ele tem a vida toda pela frente, e nesse momento ele dá uma olhada assim pro pai dele como, será que eu tenho? Ou até mesmo coincidências macabras demais. Dentro do avião, então, a sensação é concretizada. Alex tem uma visão de que o avião irá explodir durante a decolagem, desencadeando assim um pânico total entre os passageiros. Ele então começa ali uma briga, um tumulto ali com o Carter, fazendo com que ele e outras pessoas sejam retirados do avião. Entre eles nós tínhamos o seu melhor amigo Todd, a Terry, que é a namorada do Carter, o próprio Carter, a professora Valerie Lilton e também o Billy e a Claire. Eu já quero adiantar aqui uma coisa, da minha opinião é de que essa primeira premonição não é lá essas coisas. Ao longo da franquia a gente vai ver umas premonições um pouco mais mirabolantes, um pouco mais interessantes. Essa primeira aqui eu acho ela um pouco rápida demais, mas tudo bem, ela é a primeira, então ela continua sendo bem icônica. No hall eles continuam discutindo ali muito, até que realmente o avião explode no ar, deixando eles completamente em choque. Que você estivesse naquele avião! Que isso? O FBI então vem investigar para ver o que está de fato acontecendo. E spoiler, o FBI depois vai sumir. Ele vai aparecer ali em alguns momentos, mas assim, né, eles estão dando a mínima para isso, né? Um detalhe bem interessante é que a inspiração do Riddick na hora de escrever o roteiro era de uma jovem que iria pegar um avião para o Havaí. Porém, a sua mãe pede que ela não o faça porque está com uma sensação negativa sobre aquilo. Sensação essa que realmente se concretiza quando o avião realmente cai. 39 dias depois, né, após uma cerimônia de homenagem aos mortos do avião, coisas estranhas começam a acontecer com os sobreviventes. Que é assim, né, a morte ela tem um tempo ali pra agir, né, ela tem um delay. A primeira vítima é Todd, amigo de Alex. Ele que estava no banheiro ali acaba sendo morto após escorregar na água e se enforcar com o varal que ficava ali na banheira. E isso é uma parada bem diferente, né, varal no banheiro. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu achei uma ideia interessante, né? Porque aí você ocupa menos espaço. Nessa cena nós podemos ver bem a morte ali agindo, né? A água ela vai escorrendo lentamente e outras coisas também vão acontecendo ali por conta da morte, né? Então a gente sempre fica nessa expectativa de ver o que vai matar o Todd, né? E no final das contas ele escorrega e acaba enforcado. Mas uma coisa que acontece antes que me tirou um sorrisinho é que o Todd ele vai fazer a barba e se corta. Só que tipo assim, ele não tem barba, tá ligado? A pele dele tá lisa ali, ele passa gilete de maluco, né? Uma outra coisa é que aparece uma espécie de vulto ali, alguma coisa aparece atrás do Todd antes dele morrer, o que indica ali que a morte está presente. E ela seria algo mais tangível nesse filme realmente, como nós vemos na morte dele. Porém, depois da morte do Todd, eles optaram por fazer ela de forma mais subjetiva, né? Eles só mostram os acidentes sendo feitos pela morte, e não a morte como uma personagem tangível e tudo mais, né? Acho que deu pra entender. O que é bem interessante porque pode simbolizar que, tipo assim, a gente não consegue ver a morte, né? A gente só vai ver a morte quando a gente já morreu de fato. O Alex tinha recebido um sinal de que Todd estava em perigo após um livro rasgar as páginas no ventilador e cair um pedaço escrito
Todd em seu colo. Porém, ele chega tarde demais e o jovem já estava morto. Sua amiga Claire aparece ali de trás das árvores do nada, do nada ela aparece ali e diz que ela sentiu o que ele sentiu também naquele dia do avião. Ela não conseguiu ver a premonição, mas ela conseguiu sentir uma sensação estranha também. Eles querem ver o corpo de Todd para ver se realmente ele morreu enforcado, se teve alguma outra coisa, e decidem invadir o necrotério. Uma parada aí que eu não acho muito saudável, né? Porém, lá eles conhecem simplesmente o melhor personagem dessa franquia, William Bloodworth, interpretado ali pelo Tony Todd. E ele fala que esses jovens acabaram interferindo no plano da morte, o que não é uma parada muito aconselhável de se fazer. Ele diz que eles devem descobrir a ordem certa ali das mortes do avião para assim eles conseguirem quebrá-la, e assim possivelmente quebrando essa maldição. Porém, ele diz que a morte vai ficar extremamente brava se eles fizerem isso, né? Agora você precisa descobrir como e quando ela vem pegar você. E essa cena ela é realmente amedrontadora, né? O Tony Todd, ele é um ator que consegue passar muito bem essa carga mais mística da morte e tudo mais, né? E não sabemos se de fato ele é apenas um legista ou se ele também é o ceifador, né? Algumas teorias sugerem que ele foi a única pessoa que ao longo da história conseguiu escapar da morte. Outros dizem apenas que ele é um legista qualquer e por ele ter esse contato mais próximo com a morte, ele já viu isso acontecendo antes e tenta passar os ensinamentos para frente. Bom, infelizmente o Tony Todd acabou falecendo este ano, né? Foi recentemente, se eu não me engano foi em novembro, então nós não teremos a volta, pelo menos não do Tony Todd fazendo William Bloodworth, porque a gente sabe que vai ter um Premonição 6, né? Inclusive, deixem aí nos comentários o que vocês esperam para Premonição 6 e também deixa o like nesse vídeo aí se vocês estiverem curtindo, né? Claire permanece cética, mas o Alex acredita que eles podem realmente enganar a morte se eles ficarem atentos aos sinais que ele já recebeu. Os dois vão até uma cafeteria discutir ali, até que de repente, por pura coincidência, todos os sobreviventes do voo se reúnem. Então mais uma vez começa ali uma briga de gato e rato ali, uma discussão entre o Carter e o Alex, porque o Carter é um tremendo de um chato. Terry, a namorada de Carter, fica extremamente pistola por ele ser um macho escroto e vai o xingando enquanto ela caminha em direção para atravessar a rua, até que nesse momento ela é atropelada por um ônibus. Essa cena realmente parece um jumpscare porque você não tá esperando ela e do nada um busão passa ali, ó, e você toma um susto ali, né? Essa cena eu acho bem interessante. Pra mim é a melhor morte do filme, né? Então Alex começa a notar uma coisa muito sinistra, né? Os sobreviventes estão morrendo na ordem prevista do que eles morreriam no avião, e foi o que William Bloodworth mencionou ali, né? Mas enfim, no caso do avião, a próxima da lista seria a senhorita Lilton. Então o Alex, maluco das ideias, vai até a casa dela para tentar salvá-la. A professora está de mudança e percebe aquele maluco lunático ali parado em seu jardim, então ela fica extremamente assustada porque ela acha que o Alex tem a ver ali com as mortes que estão acontecendo e liga para o FBI, que vem prender o garoto, né? Como eles não têm nada para prová-lo de que ele realmente é culpado, apenas o achismo e também o fato dele ser completamente maluco das ideias, eles têm que soltá-lo. E é neste momento em que a morte faz a sua terceira vítima, a professora senhorita Lilton, que morre de forma bem maluca. Primeiro, o seu computador dá curto e voa um caco de vidro bem no seu pescoço. Isso faz com que ela sangre muito e espalhe sangue no chão ali, né? Enquanto isso, a casa toda tá pegando fogo, meu. Ela acaba escorregando ali no sangue dela e tenta pegar uma toalha para estancar o sangramento. Porém, a toalha estava em cima ali de um jogo de faca e ela acaba se empalando. E aí vocês devem estar se perguntando aí, né? E me fazem essa pergunta. A atriz Kristen Cloak realmente aceitou ter uma faca enfiada em seu tórax? Na verdade não, isso porque ela foi colocada embaixo de um piso falso de madeira com um corpo de silicone em cima. Então quando a faca cai em cima dela, na verdade está caindo em cima do bonecão. Alex tenta ajudar, mas chega tarde demais e esse bocó ainda deixa as suas digitais na faca. Ele não consegue fazer nada e apenas foge quando a casa que estava pegando fogo finalmente explode. Hitchcock acaba vendo tudo, e não, eu não tô falando do mestre do horror, mas sim de Billy Hitchcock, e nós temos muitos personagens dessa franquia que receberam os nomes de grandes nomes do cinema de horror, e eu tô falando
de muitos mesmos. Ele então vai se esconder porque o FBI tá na cola dele, porém ele acha ali tempo para trocar uma ideia ali com seus amigos sobreviventes, a Claire, o Carter e o Billy. Eles discutem o que fazer e vão dirigindo pela cidade, e é neste momento em que o Carter descobre que ele é o próximo da lista da morte. Ele é a próxima pessoa a morrer. E é aí que ele fica completamente bitolado das ideias. Eu não tô assustado, tá bom? Eu decido quando for a hora. Eu controlo a minha vida, eu controlo a minha morte. Frustrado por não ter o controle da sua vida, ele estaciona o carro sob os trilhos de um trem, esperando morrer por sua vontade própria. Todos conseguem escapar do carro e o Alex tem um presságio ali de algo rasgado, mas ele não sabe ainda como utilizá-lo. Carter percebe que está fazendo uma loucura e começa a mudar de ideia, porém ele tenta dar partida no carro, mas sem sucesso, e quando ele tenta tirar o cinto, ele trava, e aí o trem tá chegando, tchutchá, tchutchá, tchutchá. Não, esse não é o barulho do trem, isso é um funk, né? Mas tá fazendo piuí, o trem lá piuí, chegando mais perto, até que Alex consegue tirar o garoto de dentro do carro, porque o cinto dele tava rasgado, né? Então o Alex lembrou da premonição ali, do presságio, pegou ele, abraçou ele, pum, tirou de dentro do carro, né? Funcionou, pelo menos. Nesse momento, o Hitchcock fica completamente maluco, dizendo para que todos fiquem longe de Carter, porque ele é o próximo a morrer. Porém, como o falador passa mal e como o Carter foi salvo pelo Alex, a morte pula uma casinha, e o próximo a morrer é Billy. E essa morte já havia sido premeditada durante a cena em que o Billy vê o avião explodindo. Afinal de contas, o reflexo do avião está exatamente onde o pedaço de metal corta a cabeça de Billy. Alex deduz que uma vez que ele interveio, a morte pulou Carter e foi para Billy. Então, segundo as suas contas ali, segundo a sua matemática, ele é o próximo da lista da maluca. A maluca, no caso, é a morte, né? Não, mentira, né? Não. Morte, você não é maluca, tá? O Alex vai se esconder em uma cabana completamente fortificada ali pra impedir que a morte haja sobre ele. Ele, inclusive, come ali com um garfo de plástico, ele come usando luvas ali, ele tá comendo uma papinha bem nojenta também, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas aí também, que sacrifício é esse, né? Porém, a morte é malaca e vem atrás dele assim mesmo. Enferrujado. Tétano. E é só nos Estados Unidos que alguém morre de tétano por conta de um anzol enferrujado, né? Pô, cadê a vacina de 15 anos? Eles não tomam vacina de 15 anos lá, não? Pelo amor de Deus, Alex, você já tem uns 18 já, pô. Já era pra ter tomado essa vacina aí, cara. Porém, o Alex, ele se recorda de algo. Ele não trocou de assento com as garotas que solicitaram antes dele ter a premonição. Ou seja, ele não é o próximo da lista, e sim a Claire. E é nesse momento que a morte também se lembra disso e vai atrás da Claire, né? Porque a morte, ela tem a memória curta, né? Essa parte aí é bem capenga, né? Vamos ser sinceros. Alex então vai a todo vapor correndo para salvar a garota, e ele deve fugir também dos canas. Enquanto isso, Claire está passando por maus bocados porque ela foi obrigada a se trancar dentro de um carro, porque tem fios ali de energia soltos passando ali, ó, batendo no chão, batendo no carro, fazendo uma merda toda ali, né? E não é só isso, não basta só isso, o carro também tá pegando fogo, vai explodir o carro, vai explodir tudo, meu Deus. Alex, como um verdadeiro herói, chega e segura os cabos de energia. Ele é arremessado para longe e nós pensamos, é isso, o nosso herói foi de base, ele cumpriu o seu propósito, ele salvou a Claire. Porém... 6 meses depois. Bienvenue en France. 6 meses depois, chegam a Paris Carter, Claire e Alex para comemorar a sobrevivência dos três. Porém, no meio do rolê ali, o Alex ele começa a ter uma sensação esquisita de que algo não tá certo, de que algo de errado não tá certo, e ele acaba deixando cair vinho em cima de um papel que mostrava a ordem das pessoas ali, a ordem que as pessoas morreriam no avião, e o vinho cai em cima do nome dele. E ele finalmente entende, então, depois de 6 meses, ninguém interveio na morte dele, ou seja, a morte não o pulou. Então o pega-pega mortal ainda está com ele. Ele sai da mesa ali para não prejudicar os seus camaradas, e é nesse momento que a Claire tem um presságio ali com o ônibus, então ela grita o Alex, que consegue escapar de ser mais uma pessoa atropelada no filme. Porém, o veículo acaba atingindo ali a base de uma placa de neon que vem caindo em cima do Alex, até que Carter se redime e salva
salva o seu amigo. E aí, como Carter interveio na morte do Alex, a ceifadora pulou uma casa. E nesse momento a gente vê o Carter perguntando: quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo a morrer? E nós só vemos a placa voltando e fim de filme. O primeiro filme dessa franquia custou 23 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 112,8 milhões, sendo um tremendo sucesso tanto para a New Line Cinema quanto para o Jeffrey Riddick e também o James Wan, que eram estreantes na indústria. Já as críticas não curtiram tanto, né? No Rotten Tomatoes tem uma avaliação de 36% e no Metacritic tem uma nota de 39. Já o povão curtiu demais, né? No Rotten Tomatoes tem uma avaliação ali do público de 68%, que é parecido com a do Metacritic, que é 6,8, e também do IMDb, que é 6,7. Então a galera ali curtiu, né? Mais ou menos, ali tá meio no medíocre, né? Eu particularmente não curto tanto esse filme. Eu acho que algumas cenas eles conseguem realmente criar uma tensão, como por exemplo na morte do Todd, eles conseguem criar toda essa tensão, ou também nas cenas com o William Bloodworth ali, que é muito por conta da atuação do Tony Todd, também consegue passar toda essa carga mística desse personagem. Ele funciona mais ou menos como um mestre dos magos ali da morte, né? Mas eu também não curto algumas escolhas que o filme faz, como mostrar o FBI investigando ali, que parecia uma trama interessante, porém isso não leva a lugar nenhum, né? Isso é meio descartável. Eles só são importantes quando é pra ser importante pro roteiro ali, né? Então eles não têm um desenvolvimento tão bom, e outras coisas também só acontecem por conta do roteiro, né? Esses artifícios de roteiro que, se o filme fosse bom, a gente não notaria, mas como o filme não é bom, a gente nota. A melhor morte pra mim, sem dúvida nenhuma, é a da Terry. Eu acho um jumpscare bem interessante ali, não tava esperando e foi bem legal, né? No final das contas, pra mim, o saldo desse filme ele é bem mediano pra baixo, né? Eu não acho ele tão bom assim, ele não tem tantas profundidade nos personagens, ele não escolhe desenvolver os personagens tão bem, os relacionamentos deles também não são tão desenvolvidos e eles são jogados ali como se fossem bois para ser abatidos, né? Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme e também do vídeo, né? Também deixem aí qual a sua morte favorita desse primeiro filme. Deixem um like se gostaram do conteúdo, que assim eu entendo que vocês gostaram bastante e trago muito mais e muito mais rápido para vocês outros conteúdos de premonição e filmes aí, ó, de franquias e tudo mais, né? Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso, conteúdo diverso aqui da cultura pop. Vejam a descrição porque tem um link das nossas outras redes sociais aí, conteúdos maravilhosos e exclusivos por lá. É isso, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo, talvez a parte 2 de premonição. Um beijo e até mais!